Semente aqui na área. Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem aí nessa quinta-feira de frio aqui em SP. Tá frio, hein? Frio, garoa. Gente, mas hoje fez frio, hein? Hoje tá fazendo frio, gente. Então, boa noite todo mundo. Dá aqueles recados que eu dou sempre no início. Se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Toca no sininho para receber as notificações. Não se esqueça. Se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Cafofo, né? Não se esqueça, dá essa moral pra gente aí, dá essa moral pro Black. Se inscreva lá no canal de cortes, toca no sininho para receber as notificações do canal, beleza? Para não perder os cortes. Tem o nosso grupo do Telegram. Lembrando, o nosso grupo do Telegram, quem quiser participar, nosso grupo gratuito ali. O link está aqui na descrição. Quem quiser participar do nosso grupo, é só entrar lá no link e ser adicionado, tá bom? Se adicionar lá. O que mais? Mas tem nossa loja de canecas, www.lojagafovodoblack.com.br, que tem umas canecas bem bacanas lá e vai ter camisetas da espiritualidade também e canecas, tá bom? E mais uma coisinha, não posso esquecer de falar da nosso patrocinador, a Humane Amor, né? Humane Amor. Você que tá a fim de fazer um mapa astral bacana, saber sobre profissionalismo, família, saber sobre vida amorosa, faça o seu mapa astral bem bacana na Humane Amor com Otávio Leal. Ele já faz um mapa astral há mais de 30 anos. São mais de 2h30 de áudio sobre o seu mapa astral. Então, você pode entrar pelo site humaneamor.com.br e quem for pelo Cafofo tem 10% de desconto. Beleza? Só fala lá. Então, boa noite aqui pro pessoal do chat. Então, boa noite aqui pro pessoal do chat. Vamos ver a galerinha que já tá chegando aí. Grande Hélio. Hélio faz tempo, hein, mano, que não vem aqui. Eu lembro dele. Hélio faz tempo que não vem. Grande Hélio. Vamos lá. Marcinha já tá aí. Claudinha, Rose, Nath. Nath, seu filho tá melhor? Manda aí. Humberto. Feião. Feião Baiana, é isso? Salve, 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 salve. Salve, Feião. Marivalda já tá aí. Marivalda, tô vendo que ela tá chegando em todas aí no canal, hein? Cê é louco, papai. Tá braba ela. E vai chegar mais gente, né? Porque daqui a pouco enche o negócio. Grande Sueli também já chegou. Boa noite aí. E o nosso convidado de hoje, bem especial, na nossa grande quinta-feira, grande Emanuel Sanches. Vamos falar bastante sobre hoje projeção, que vocês gostem desse assunto. Projeção e extraterrestre, né? Eu também gosto disso, hein? Também gosto. Vamos saber um pouco da história do Emanuel aí, na espiritualidade. Bora pra resenha, né? Que vocês gostam de resenha. Beleza? Dedo no like, hein, gente? Qual que é a meta de like hoje, hein?
Qual que é a meta de like aí? Eu quero saber a meta de like. Ok? O som tá beleza aí, gente? Tá saindo tranquilo? Imagem? Me responde aí. Tá tudo ok? Que agora eu tô fazendo. Ih, ó. Som ok, grande Gilbertinho. Não, agora eu tô fazendo um programa aqui da hora. Peguei um planinho aqui, agora não falha mais, não. Só a metinha de like de hoje aí, ó, 100 likes, hein? Ó, tamo humilde, hein? Tamo humilde. Então, bora chamar o Emanuel aí para nosso papo, beleza? Ó, galerinha, hoje é uma horinha de papo. Nossos convidados têm compromisso depois, tá bom? Então, bora. Opa, grande Emanuel. Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado por chegar aí, aceitar o nosso convite para o nosso resenha, nosso papo. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra poder participar aqui do teu canal, né, interagir com esse público teu que é maravilhoso. As pessoas ligadas à espiritualidade têm essa abertura, né, e o diálogo sempre é construtivo. Então, é um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar com vocês as vivências e as experiências que eu tenho tido. Ah, que bom, eu tô bem feliz. E lembrando, essa live nossa tá marcada faz um tempão, né, Manuel? Faz tempo. Tinha outras coisas aí, né? E a gente conseguiu ajustar a nossa agenda, né? Eu acho que faz uns 3 meses já que a gente marcou, né? Uhum. É, da correria, né? A correria é maluca. Mas brigadão novamente aí por ter aceito. Eu que agradeço. E aí, eu vou começar sempre como eu começo aqui, que é a pergunta clássica do canal, para a galera da espiritualidade, como começou a espiritualidade na sua vida, né? Como foi as primeiras manifestações, como você começou a seguir esse caminho aí de despertar, né? Então, a minha caminhada, né? Lógico, eu tive experiências que foram fora da minha intenção na minha infância e que, de certa forma, nortearam tudo que veio acontecer depois, né? Entender o que estava acontecendo comigo e poder mergulhar a fundo em termos de aprender com essas experiências, isso foi lá a partir dos meus 15, 16 anos de idade. Certo. Mas, quando eu tinha 6 anos de idade, era uma criança ainda, a gente morava aqui no Paraná, em Ponta Grossa. E eu me lembro claramente que eu e meu irmão estávamos na frente da nossa casa, e a gente morava um pouco afastados do centro, da parte urbana mesmo, grande da cidade, e eu e meu irmão saímos na frente da casa e, de repente, o meu irmão começou a sentir uma tontura e tal, e começou a ter uma espécie de uma convulsão. Eu olhei para aquilo, assim, imagina uma criancinha, né? E eu me lembro que quando eu olhei para ele, eu já senti algo estranho e eu olhei para cima. E o meu irmão estava olhando para cima também. E em cima de nós tinha uma espécie de uma máquina. Era tudo metálico, cheio de peças, girando em cima da gente. Tanto que, na época, a gente narrava isso para a família, que tinha um trator em cima de nós. Porque para nós, a coisa maior que existia para nós era trator. A gente amava ver aqueles tratores arrumando a estrada, sabe? Sabe aquelas patrolas que vão fazendo a estrada de chão e tal? A gente achava aquilo a coisa mais linda do mundo, né? E aquele bicho enorme em cima de nós girando ali, acreditamos na nossa cabeça infantil que eram tratores, né? Só que quando eu voltei meus olhos, dei para o meu irmão que estava no chão, eu notei que tinham umas figurinhas em volta de nós, que na época eu chamei de esqueletinhos. Esqueletinhos. E eu saí correndo como bom irmão, né? A gente é irmão super joia, né? Um ajudando o outro, protegendo, coisa nenhuma. Eu vi aqueles esqueletinhos, eu saí voando, saí correndo.
e fui direto para dentro de casa, entrei na cozinha, abracei minha mãe, né? E mãe, os esqueletinhos querem me pegar e tal, tal. Eu me lembro que a minha mãe ria dessa história quando ela contava, né? Aí ela saiu comigo e fomos ver onde que estava o meu irmão. E o meu irmão já estava se recuperando e tal, voltando ali ao normal, lembrava da vivência, né? Mas não tinha mais nada, não tinha esqueletinhos, não tinha nada. Mas eu vi, e aqueles carinhas vieram correndo atrás de mim. Ah, é? O que Vieram atrás de aconteceu você? depois? Oi? Caraca. Vieram atrás de você? Vieram correndo, ó, e eu entrei correndo dentro de casa, né? E eu Caramba. falava que os esqueletinhos queriam me pegar. Lógico, eu não compreendia nada, minha família não compreendia nada, isso era os anos de 1968, então é muito tempo atrás. Hoje eu tenho 60 anos de idade, né? Eu não era nem nascido ainda. Então, é uma coisa bem antiga, né? Não se falava dessas temáticas assim tão abertamente como é hoje. E a partir desse evento, eu comecei a ter de noite paralisias do sono. Ixi, aí é E eu fogo, hein? sentia aquele pavor das paralisias, que ninguém sabia o que, que era, né? E pá, paralisava o corpo e começava todo aquele cenário que todo mundo já está Tá, cansado de saber, né? saber o que, que acontece com a pessoa, né? Com Até que quantos anos, o Manuel? Isso. essa vivência aí foi com 6 anos de idade, Hum. né? E a partir de então começaram as paralisias do sono. Então a gente morava em Ponta Grossa, meu pai era oficial do Exército, então nós morávamos perto do quartel, que é um pouco afastado da cidade, é uma zona quase rural, assim, com muita mata e tudo mais. E como nós viemos morar em Guarapuava, também numa outra região mais alta aqui do estado do Paraná, eu já era maior, eu já tinha 8 anos, né? Então, toda essa vivência introdutória, ela foi quando nós morávamos em Ponta Grossa ainda. Certo. Que lá dava essas paralisias todas as noites, até que num determinado dia, numa determinada noite, né, melhor dizendo, eu me vi fora do corpo. E na época eu achei que eu tinha morrido. Eu falei, nossa, aqueles negócios que me estrangulavam de noite, que me tirava a respiração e aquela tortura terrível, né, fez com que eu morresse. Eu morri, eu estou fora do corpo, eu estava vendo o meu corpo ali, meus irmãos, a gente dormia tudo no mesmo quarto, né? Então, poxa, foi um Caraca. cenário assim, trash para uma criança, né? E a partir daquilo, né, quando eu me espantei que eu tinha morrido, automaticamente eu já estava no corpo de Já novo e voltou de novo. despertei com aquela zumbideira, aquele barulheiro no ouvido e tudo mais. E a partir de então comecei a ter muitas experiências, uma atrás da outra, né? E aí viemos morar em Guarapuava, né? Eu já estava na escola, tudo, já era um outro tipo de rotina, mas esses acontecimentos continuaram acontecendo na minha vida. Eu só fui entender isso quando eu já era maior, né? Quando eu já tinha ali meus 9 anos de idade, que o meu pai foi o meu guia, o meu orientador, porque ele sempre foi uma pessoa extremamente inteligente. E ele começou a investigar e descobriu no Espiritismo muitas explicações do que acontecia comigo. Então eu associava isso a uma questão ligada a espíritos e tudo mais, né? E com o passar do tempo, nessas experiências, eu fui conhecendo pessoas no outro plano. Ah, Eu fui entendi. interagindo com pessoas, conhecendo pessoas que eu me encontrava sempre que eu saía do corpo, eu encontrava aquelas pessoas, e aí ia aprender coisas, visitar certos locais e tal, e tal, e tal, e tal. E assim foi, né? E a experiência foi longe. Até que lá nos meus 17 para 18 anos de idade, eu tive uma experiência com esses seres, que eles me mostravam uma determinada situação, e eu vi naquela situação, nos fundos de onde nós estávamos, tinham uns objetos lenticulares, assim, metálicos, parecendo umas lentilhas de metal gigantes, umas assim e outras viradas na vertical, no fundo do cenário que a gente conversava. E eles falaram para mim, né, ó, nós somos extraterrestres e estamos projetados aqui conversando com você. Estamos Olha projetados só. assim como você, nós temos corpo físico, né?
Na época, aquilo me abalou tremendamente, porque eu associava isso somente a experiências, entre aspas, espirituais. Experiências que você vive num plano extrafísico ligado à espiritualidade, só a desenvolvimento, autoconhecimento e coisas do gênero. Aí entrar um papo dessa terrestre, numa época que nem se falava muito disso, né? Não existia internet, não existia. Nossa, meio maluco, né? Naquela época. Você fala, tá maluco esse cara aí que tá falando. Imagine, naquela época a comunicação das pessoas era correio. Para você conversar com alguém era 15, 20, 30 dias para ter uma resposta. Sim. Né? Então a coisa não era tão rápida como agora é pela internet, é VaptVupt, né? E esses seres se apresentaram assim, né? Eu duvidei, né? Os meus amigos até que já faziam projeção junto comigo, nós saímos juntos, também duvidamos, até que na experiência seguinte esses seres falaram, não, nós estamos projetados com vocês e vamos te provar isso. Eita. E marcaram data e hora, e naquela mesma semana, na data marcada, eles apareceram para nós com as naves, fisicamente, né, as naves. Nós estávamos ali acordados no dia a dia e as naves deles apareceram provando que eles eram físicos como nós e que realmente estavam projetados tendo experiências conosco. Isso deu uma guinada assim de 180 graus no meu processo ligado ao autoconhecimento. E foi de dia essa experiência? Ou de dia, de dia. E aí não tem como negar, né? Aí não... Não tem. E toda essa vivência, ela foi norteada com muita energia, sabe? Ela envolvia muita energia, porque era algo que estava ligado assim ao teu íntimo, ao teu processo de crescimento interior. Então não era uma coisa que você simplesmente observa com a tua lógica cartesiana, interpreta, deduz. Não, tinha muito sentimento naquilo. A gente sentia a experiência com uma intensidade muito grande. É algo muito interessante. E, com o passar do tempo, isso só foi evoluir, né? Hoje nós temos aí um trabalho bem grande, né? Já tem muitos grupos, está espalhado no mundo inteiro, e estamos com muitos grupos tendo contatos, conhecendo esses seres e tudo mais, tendo experiências visuais, em projeção astral, comunicação direta e tudo mais. E nós temos aqui a Academia das Projeções, que nós desenvolvemos aqui no Ashram Terra Mãe, no Paraná, onde nós trabalhamos com treinamentos, cursos, orientações, saídas a campo e tal, para grupos que querem treinar projeção extrafísica e esse caminho do autoconhecimento e do contato, né, com esses seres. Então, resumidamente, a minha história é por aí. Eu tenho 3 livros escritos que narram parte dessa história, né? Então, o pessoal indo lá na Amazon, digitando o meu nome, que nem está aí, já vai aparecer os livros. O terceiro é esse aqui, ó, Aliança dos Exilados, que eu conto praticamente toda a história da origem da humanidade, o que esses seres passaram para nós sobre todo o processo humano do Projeto Terra e como que funciona essa dualidade dessas supostas hierarquias, né, que atuam aqui, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Então é isso aí, resumidamente. Muito maluco. E hoje, Manuel, você já passou bastante tempo e você entendendo, você acha... Por que os caras te procuraram ali bem lá atrás, desde quando você era menor? Por que essa causa? Porque assim, nem todos são procurados, né? São algumas pessoas na verdade, só. O que eu vinha descobrir, sabe? O que eu vinha descobrir, daí você começa a ter uma experiência atrás da outra. E uma experiência explica aquela, e os quebra-cabeças vão se montando. Daí outras pessoas ligadas a gente têm experiência também, narram, daí, nossa, ó, deu para entender aquilo ali que eu vivi, que eu não tinha entendido, sabe? Tudo é um grande quebra-cabeça. Toda a informação é dada em partes para cada pessoa. Nós descobrimos que esses seres, eles se comunicam da seguinte maneira. Eles têm um imenso quebra-cabeça nas mãos e para cada pessoa que eles têm contato, eles dão um pedaço do quebra-cabeça. Tá. Para que essas pessoas se unam e montem ela, né? Então, ninguém tem toda a verdade. Cada um de nós tem suas vivências que, somada com a de outros, nós temos um entendimento mais amplo.
Lógico, o nosso trabalho, a gente tem um entendimento, de certa forma, bastante complexo disso tudo, porque nós somos muitas pessoas, né? Muita gente, são centenas de milhares de pessoas que compõem nossos grupos de contato espalhados por aí. Então, o cara está lá na França, está lá na Espanha, tem uma experiência de contato, recebe uma incomunicação, vem uma informação, tem uma projeção e tal, manda para a gente, compartilhamos os grupos e vamos montando o quebra-cabeça. Né? E nesse montar de quebra-cabeça, eu fui descobrindo ligações minhas de outras vidas, inclusive, que eu já tive experiência com esses seres, daí que veio um compromisso, né? Uma ligação com eles, para nessa vida também desenvolver um trabalho ligado a eles. Né? Então, não é uma coisa aleatória. É algo legal. que foi planejado. E eu participei do planejamento dizendo sim, topo, né? Porque você pode dizer assim, não quero saber, cara, sai de mim. E nunca mais eles vão te incomodar na tua vida. E é o que normalmente acontece com as pessoas. Por isso que a gente sempre orienta assim, ó, ter contato é super fácil. Nós ensinamos as técnicas, o pessoal faz. Acabamos de ter aí mais uma semana do contato extraterrestre, que a gente promove pela Academia das Projeções, mais de 7.000 pessoas participando. E, nossa, a quantidade de narrativas de pessoas que tiveram contato é incrível. Da hora. Né? Derivado daquilo. Só que ter o contato é relativamente simples. O difícil é você manter o contato. Manter o contato. Sabe? Você ter aquilo e aquilo se repetir na tua vida, porque vai depender aí do teu trabalho interno, da tua dedicação, do teu empenho, da tua lapidação, para que isso continue acontecendo na tua vida e possa evoluir a desenvolver um trabalho com esses seres, desenvolver alguma atividade em comum, ou conhecer mais profundamente. Né? E também o preparo, né? Tem que ver se você também está preparado, né? Porque eu vejo muita gente falar, eu sempre falo aqui, eu vejo muita gente falar que quer ver, mas será que quer ver mesmo? Na hora que aparecer? Que não tem mais, né? Então ela tem uma experiência e corta, puf, né? A partir do momento que ela falar assim, nossa, eu tô com medo, ou travo, os caras não vão mais incomodar. Não se preocupe que ninguém mais incomoda, né? Então, é isso. Eu vejo um monte de... eu queria ver, mas... Aí você conversa com a pessoa direito e faz umas perguntas, você fala, quer ver mesmo? Aí a pessoa... aí você vê que a pessoa tá meio que pensando. Aí você fala, isso não quer ver nada, isso aí tá de curioso. Olha, deixa eu falar uma experiência bem interessante que eu vivi aqui em 1991, na Serra da Esperança, em que nós estávamos com uma reunião de vários grupos e tinham várias pessoas famosas aqui na ufologia da época, que nós militávamos, de certa forma, chamada ufologia avançada, né, criada pelo general Shoa, nosso saudoso general. Né? General Shoa. Então, eu era daquela frente, eu ia em congressos nacionais, internacionais, falar da minha experiência, eu fazia parte dessa turma que levava a ufologia avançada para frente. Né? Então, nós fizemos um evento aqui na Serra da Esperança, e era um evento por convocatória, né? É um contato programado. E tinham muitas pessoas, e apareceu uma nave enorme. Eu narro isso no meu primeiro livro, inclusive essa experiência ela saiu em publicações na época, e saiu até na televisão, na Rede Globo, né? Que na época tinha um programa chamado Meu Paraná, que vieram e entrevistaram as pessoas e entrevistaram toda uma comunidade que tem lá para baixo da Serra da Esperança, perto de Prudentópolis. E o pessoal narrando que aquelas luzes, aquelas coisas, para eles era Jesus Cristo voltando. Né? Então, nessa experiência que nós vivemos lá na Serra, uma nave enorme parou em cima do local onde estávamos. E aí, lógico, eu comecei a avaliar, analisar as reações de todas as pessoas ali, né? Muita gente que já estava há anos trabalhando com a gente, e tendo ali uma maneira sensata de participar daquilo, outros já fazendo escândalo, outros chorando. Mas eu queria chegar no ponto em que uma das pessoas, e talvez uma das pessoas que era um ufólogo famoso, bastante conhecido, estava numa das casas. E eu me lembro que eu peguei e fui correndo naquela casa e falei, fulano, né, vamos lá, ó, você sempre quis ver uma nave de perto, tá lá, ela tá parada lá em cima e todo mundo tá vendo, tá escutando os berros do pessoal. Ele olhou para mim e falou assim, não, eu prefiro não ir. Eu falei, mas vamos, gente, pelo amor de Deus, é a tua oportunidade. Ele falou categoricamente para mim assim,
eu prefiro manter a minha dúvida. A minha dúvida me mantém são. Eu não quero ter a certeza. Oxe, mas é no ufólogo, caramba. Isso me marcou, não, isso me marcou muito, sabe? É uma experiência bastante interessante, porque aí você vai entendendo um pouco mais a psique humana. Você vai entendendo como cada pessoa tem um tipo de reação, sabe? E é imprevisível. Na hora é imprevisível. Tinha pessoas super preparados, né? Pessoas, nossa, de graduação de nível superior, que atendiam hospitais famosos, e estavam lá, e aos gritos, vendo aquela nave. Mas aos gritos no sentido de empolgados ou com medo? Empolgados. Ah, Eu tá. sempre quis ver, nunca imaginei que era assim, sabe? Mas é um desequilíbrio também, né? Assim como tinham várias pessoas chorando. E isso faz parte de um desequilíbrio. A partir do momento que você não tem um equilíbrio interno, né, para viver uma experiência que seja transcendente, contundente, né, você precisa se trabalhar, não é? Sim, sim. E muitas daquelas pessoas estavam se preparando há anos para viver algo assim, que nós já vivíamos em outras oportunidades, por isso que dava para ficar observando, né? E, mas lógico, a maior parte das pessoas teve equilíbrio, viveu a experiência e tal, numa boa. Mas para você ver como a pessoa não sabe como que ela tá. Depois, a narrativa deles era assim, gente, eu não sei por que eu reagi daquela forma. Por que eu reagi daquele jeito? A falta de preparo, né? Mas é que viver o contato é uma coisa. Planejar a tua vida para viver um contato é estudo, é outra coisa. Outra coisa. Né? Você só vai saber a tua reação quando você estiver vivendo uma experiência dessa. Por isso que eu considero, sabe, que eu considero a projeção extrafísica uma ferramenta das mais nobres que existe. Porque ela te possibilita, ela somente é uma capacidade que todos têm, só desenvolver, não é uma coisa complexa. E você, através dessas experiências, se afiniza não só com extraterrestres, mas também com mestres, com guias espirituais, você vai se afinizar com a transcendentalidade humana, com a multidimensionalidade que o ser humano tem acesso, e nós somos partícipes dessa multidimensionalidade, e isso vai fazendo parte da tua vida, e você vai resgatando a tua eternidade, as coisas já não te impactam mais. Você consegue viver uma experiência no físico tendo equilíbrio. Então, a projeção astral, né, como normalmente se chama, ela não seria somente uma capacidade que a gente tem para passear. Não, ela é uma ferramenta de aprendizado. Ela é uma capacidade que nós podemos usar para aprender tudo. Ah, não quer nada ligado a extraterrestre? Não tem problema, você vai fazer suas projeções astrais e vai ter acesso aos guias espirituais, e vai ter acesso ao teu autoconhecimento, à tua caminhada espiritual. Vai ajudar pessoas e tudo mais, vai participar de palestras, de eventos, vai para as colônias, tem muitas possibilidades. Só que ela te dá equilíbrio, sabe? Isso é muito verdade. Assim, real dá equilíbrio. O que o mestre falou? Eu escutei ele falando. Não estava escrito num livro. Não é alguém que me contou. Não, a pessoa viveu. Viveu. Né? Então isso te dá um potencial incrível. Por isso que eu sou assim, olha, difusor mesmo da projeção astral, da projeção mental, que é uma capacidade fantástica que nós temos, e elas fazem parte realmente desse despertar que nós estamos vivendo hoje. A humanidade está despertando para a sua transcendentalidade, para a relação que a humanidade tem entre nós, semelhantes, e entre o planeta também. Né? Muito isso mesmo, Emanuel. Eu fiz com uma convidada aqui, a Paty, ela tem um canal de mistérios, né? Casos de mistérios. Aí fizeram, né, normal aqui, falamos de projeção e tal. E ela não me liga depois de 2 dias, semente, tive uma projeção. Olha Você que não legal. acredita. E aí me contou todo o passo a passo. E aí eu fui explicando para ela direitinho, porque muita coisa ela não entendia e ela tava com medo. E aí eu fui explicando, não, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e ela ficou muito mais tranquila. Que maravilha. E eu falei, agora você estuda essa rapaziada aqui, que você vai entender melhor. Então muita gente tá tendo esse despertar mesmo, né?
Sim, sim. Né? E é ótimo que agora nós temos a internet para poder interagir mais próximos, né? E às vezes a pessoa, só uma live dessa, escutar É. alguma coisa relativa já desperta e a pessoa já começa a viver as experiências. Né? Caramba, nós temos uma caminhada fantástica pela frente aí, como humanidade. Né? Não, e aí, olha, pô, você lembrando o que você falou no começo. Imagina uma pessoa dessa, vamos colocar aí 20 anos atrás, estava perdida, Sim, né? Sem internet, sem nada. não tinha alternativa. Por isso que caiu nas religiões, e a grande maioria era castrado. É. Porque daí ia dizer que era coisa do Do troço demônio, do ruim, demônio, do não sei demônio. do que mais, e acabou, Muita acabou a gente, caminhada. muita gente sendo internado, né? É, Como louco. E aí, pô, esse lance da internet realmente ajuda muito. é aquele O despertar que a pessoa teve, né, que foi uma oportunidade dela resgatar uma missão de vida, inclusive, acabava sendo castrado, né, devido castrado. à falta de acesso à informação. E aí essa pessoa, às vezes ela vai entender só lá na frente quando ela estiver mais velha, né? Uhum, Quando, com certeza. quando entrar a internet, quando todo mundo já começar a falar do assunto, ter lives, aí vai lembrar, puta, lá atrás, meu, passei tudo isso e era isso aqui, né? Eu, Legal. eu vejo muita gente relatar isso. Inclusive, uma coisa importante da gente comentar, assim, é a questão das práticas, né? Poxa, a pessoa aprender a fazer uma meditação, uma contemplação, uma respiração adequada, né? Trabalhar sua maneira de viver e interagir, tudo isso está ligado a você conseguir cada vez mais aprimorar suas experiências, Sim, né? É incrível como as coisas estão conectadas. Antigamente, achava-se que essas coisas eram coisas de yogis lá da Índia, e orientais que vieram e tal, e tal, e coisa tal. mística, né? Mística, mas, poxa, faz parte do nosso processo. A meditação, né, a concentração, elas fazem parte desse autoconhecimento e desse aprender a focar a nossa mente. Porque se eu tenho uma mente que não é focada, a partir do momento que eu saio em projeção ou estou ali na paralisia do sono, a mente vai começar a criar mil e uma fantasia e eu vou viver aquelas fantasias. Por isso que é importante o foco, né? A concentração, porque daí no momento que você está vivendo a experiência, você vai lembrar e vai trabalhar as ferramentas que você tem para ter equilíbrio e sair em projeção. E não vai ficar sendo vítima de você mesmo. A grande maior parte das pessoas que têm experiências negativas em projeção astral foram criações das próprias mentes. Você vai conversando com a pessoa e entendendo algumas coisas da vida dela, você vê que tudo aquilo que ela viu e que não era legal foram coisas que ela mesma criou devido aos medos. Medos, verdade. Né? Esses medos, eles estão ali no subconsciente e acabam manifestando através da mente da pessoa no astral, porque no astral a nossa mente pode criar qualquer coisa. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Acho que é bem conhecido aí para quem assistiu Harry Potter, né? Aquele exemplo que o mestre lá deles, o professor, estava ensinando eles a trabalhar os seus medos e abria um baú do qual saía O medo deles, deles da né? pessoa, né? E É. eles tinham que fazer lá o encantamento lá do ridículos, né? Transformar o medo numa coisa ridícula, que idiota, que eu sou ter medo desse troço, né? E eles ridículos, e cada um foi brincando e tal, e foi vencendo os seus medos. Porque é assim mesmo no astral. No astral você sai, você é tão poderoso no astral, que a tua mente vai criar mesmo. Você vai ver um pontinho, e daqui a pouco aquele pontinho, tua mente transforma numa aranha enorme que vem para cima de você, porque você tem medo da aranha. Então, Boa. isso é algo muito importante, sabe por quê que eu digo isso, Semente? Porque eu trabalhei muito tempo na pesquisa ufológica, hoje já não trabalho mais, e aqui na nossa região eu fiz parte, inclusive, da MUFON, que a diretoria era em Curitiba, ali com o Rafael Cury, e eu trabalhava como um trainee na época, na região, eu era bem jovem. E nós investigamos muitos casos de pessoas
supostamente abduzidas, Certo. e que essa abdução foi uma criação dela, devido ao quê? A desinformação jogada na mídia, sabe? No cinema, na própria ufologia, nos livros, jogando aquele terrorismo, intruders, né? Aquele velho terrorismo da abdução, do rapto por seres cabeçudos, né? Meio demoníacos, não sei o quê. A grande maioria dessas pessoas tinham criado isso em astral e achavam que aquilo tinha sido uma abdução, mas não era. Né? Hoje, até a doutora Gilda Moura trabalha muito com isso ainda, e ela já deixa bem claro, né, que a maior parte desses fenômenos de abdução foram experiências astrais que as pessoas viveram. Nem sempre é a física. Exatamente, experiências não, mas astrais no sentido de que não era o ET que estava ali no astral abduzindo a pessoa, era uma criação da própria pessoa. Da mente dela mesmo. Você vê uma coruja e aquela coruja é um ET, né? E aí já virou um ET, e já sentou na tua cama, e já te pegou, e já vira um inferno na Terra. Porque no astral nós temos esse potencial. Por isso que é importante trabalhar a concentração, meditação, foco. Por que eu falo isso e insisto nisso? Porque nós, aqui no plano físico, nós estamos aqui com o corpo físico, mas também estamos com o nosso corpo astral e nosso corpo mental concreto funcionando ao mesmo tempo. A gente é que nem uma bonequinha russa, uma dentro da outra. A partir do momento que eu estou aqui conversando com você, mas eu não estou focado, estou em desequilíbrio, no meu plano astral aqui, agora, eu estou criando um cenário daquele desequilíbrio meu. Ou seja, grande parte do que nós vivemos aqui no nosso mundo deriva de criações da nossa mente desequilibrada. Muitas vezes a pessoa entra em depressão profunda, entra em medos e vive situações que ela, meu Deus do céu, ela quer fugir daquilo muitas vezes, é porque ela criou. É como se fosse um algoritmo. A partir do momento que ela está vivendo uma situação, aquele algoritmo do medo interno faz com que acione a mente dela e ela cria a sensação. Começa a criar coisa. Exatamente. Só que 100% dos seres humanos fazem isso. Só que muitos poucos interpretam que estão fazendo, sabem que estão fazendo. A grande maioria vive isso. E aí cria-se toda uma turbulência na vida da pessoa e que muitas vezes, se você for analisar profundamente, eram turbulências que nunca existiram, só existiram dentro dela. Dentro dela. Manuel, então uma pergunta dentro disso que você falou, uma pessoa que começou a ter algumas manifestações, como saber identificar se é alguma ilusão da cabeça ou se você está vendo um extraterrestre ou algum ser no astral? Como identificar se é real ou a coisa da sua cabeça é isso? Então, tem várias sistemáticas que nós utilizamos, né? Mas genericamente, assim, numa live conversando, a primeira coisa é que quando você está tendo uma experiência de contato real ali no plano astral, você vai sentir, você vai perceber realmente que você está tendo um contato. A partir do momento que a vibração daquele ser é uma vibração que te dá medo, que você tem pavor e tudo mais, já é uma reação de defesa tua. E essa reação de defesa vai criar toda uma fantasia em volta do cenário, e você vai viver um cenário de fantasia. O contato, quando você tem, a sensação é clara de que você está tendo uma experiência, e a grande maioria, para não dizer todos, que tem uma experiência de contato, ela vai dizer para você, nossa, eu senti um amor profundo, eu senti um equilíbrio na experiência. Aí vamos dizer que a experiência começa a se repetir com você. Você tem uma, tem duas, três experiências com aquele mesmo ser. Aí você vai para a segunda etapa, que nós sempre fazemos, pede uma comprovação física. Então, nós não trabalhamos com experiências no astral sem comprovação física.
né? Mesmo que sejam mensagens que vêm por telepatia, ou então mensagens que você recebe no plano astral e você aqui no físico transcreve ela, pede comprovação. Aí você vai ter que passar, joia, tal dia vai ter uma nave nossa passando aqui, ou tal dia tal coisa vai acontecer, ou vai se materializar alguma coisa na tua vida. E aquilo vai acontecer naquele dia e naquela hora. Se isso acontece, a gente diz o contato está acontecendo e a coisa está desenrolando de verdade. Se não, cuidado, porque existe muita fantasia associada a contato extraterrestre que não é real. Não é real no sentido de que não é um extraterrestre que está ali. A grande maior parte é a mente da pessoa criando, que a gente chama de mentalismo. Inclusive faz parte dos nossos materiais que a gente difunde para o pessoal estudar, faz parte dos mentalismos, ou então existe também um segundo aspecto que a gente não gosta de falar, mas que é um aspecto real, ele existe. Quando você sai do corpo físico, e se você não trabalhou suas energias, né, você está assim no padrão aqui de levantar para ir trabalhar, então esse padrão muito terra, você sai do corpo, você vai ver teu corpo deitado na cama e tal, vai ver teu cachorro lá fora, o cachorro vai olhar para você, abanar o rabo e tal, mas é muito aqui, nesse terra-terra. Por isso que a gente estimula as pessoas a fazer todo um trabalho energético, todas as noites antes de dormir, para elevar a vibração dela, para que quando ela saia no astral, ela já saia num astral superior. Superior. Não num astral que nós estamos, porque esse aqui não vai te ensinar nada. Você vai ter que ir para um nível mais avançado para sim ter acesso a seres avançados. Só que, em contrapartida, todos nós sabemos que abaixo da vibração que a Terra tem aqui na superfície, existe um astral inferior, chamado de umbral pelo Espiritismo. Isso. Né? E essas vibrações densas, elas existem. Ali, as pessoas que desencarnam ou que estão dormindo e vão para lá, são pessoas que adoram, por exemplo, a dor, a guerra, o ódio, né? A competição desonrosa e querer subir na empresa a todo custo, não importa a cabeça que eu tenha que pisar, sabe? Esse tipo de ser humano aí completamente fora das vibrações da fraternidade, do amor, da cooperação. Esse tipo de ser humano, terreno, ele está com o astral dele num nível muito inferior. E ele vibra dia após dia, indo para o trabalho, indo para casa, nessa frequência, que nós chamamos a frequência do desequilíbrio, a frequência do ódio, do desamor. Essa pessoa, quando dorme, vai para esse lugar. Assim como quando ela morre, ela também vai para esse lugar, para esse mesmo canto ali. E nesse canto existe uma galera muito organizada e que adora dificultar as coisas para nós aqui na superfície. Né? Adora atazanar a vida das pessoas. E pode, essas pessoas, devido a um desequilíbrio que a gente tem a nível do nosso campo de energia, vir a acessar uma experiência com um cara desse, que se faz passar por um guia espiritual, se faz passar por um extraterrestre e começa a ter contato com a gente. Então, como que nós filtramos? Pela informação. Eu estou tendo contato com a Tacheran e o cara está mandando mensagem toda semana e estamos publicando num blog, não sei o quê. Você vai ver a mensagem, é puro animismo e coisa de baixo astral para criar medo. Coisa de invasão do planeta, coisa de armada de guerra, como se a Tacheran fosse general que vai combater não sei o quê. Caramba, esses seres, eles estão muito longe disso. Né? E você começa a entender toda essa infiltração de informações para gerar medo, para gerar desequilíbrio, para que mais pessoas vibrem nessa frequência do desequilíbrio. Isso. E mais pessoas estejam associadas a essas criaturas que nós chamamos do baixo astral. Manuel, você não acha que tem muita gente que quer trabalhar para desinformação? Mais do que a gente imagina. Não quer que a galera desperte, sabe? Com certeza tem.
Tanto que os próprios governos, eles não têm muito poder. Existe um bastidor dos governos. Existe um governo por trás dos governos que Isso, manipulam as pessoas que aparecem, né? E esses carinhas, eles estão atuando diretamente intuídos e inspirados pelos seres do umbral, pelos espectros, né? Por seres que estão aqui prisioneiros do astral inferior do planeta. Inclusive, isso é um tema que eu trato nesse livro. Na Aliança dos Exilados, fala justamente desses exilados, dessas pessoas que se organizam nesse bastidor da humanidade e que acabaram controlando a mídia, principalmente. Só que eles não são, vamos dizer assim, o maior poder, porque, na verdade, o que eles têm é mais propaganda, né? Eles têm mais propaganda, mais difusão, tanto que, Semente, se você fizer uma live falando de tragédia, de hecatombe planetária, vai entupir de gente querendo ver tua live. sim. Tá? Se você fazer uma live falando de autoconhecimento, de meditação, do pessoal se autodescobrir, vai vir pouca gente. Por quê? Porque a parte da desgraça, ela virou a demanda das mentes humanas hoje, né? Grande parte das mentes e dos corações aí estão voltadas a essa publicidade. Tanto que a publicidade da desgraça, ela é muito mais interessante, as pessoas buscam muito mais. Só que é muito interessante entender uma coisa. Quando eu coloco o meu foco na desgraça, o que eu faço com isso? Eu aumento a desgraça. Sim. Quando eu coloco o meu foco no amor e na compaixão, eu aumento o amor e a compaixão. Então, nós temos que ver aonde nós estamos contribuindo. Ah, eu sou um servidor da luz. Tá, mas você está ajudando o quê? Está só fazendo o pessoal ficar mais no buraco ainda? Tendo mais medo de estar vivo, tendo mais medo do futuro, do mundo, só desgraça que você coloca para as pessoas e diz ainda que um ser de luz te mandou isso? Não mandou. Porque esses seres não tratam desses temas dessa forma. Eles têm total discernimento que a mente humana cria a realidade, e eles sabem disso. É a primeira lei universal, a lei do mentalismo. Ela é básica em qualquer escola hermética, de filosofia, seja o que for. Assim como a nossa mente cria no astral, como nós já falamos, também isso se materializa. Né? O maior exemplo é o caso do arquiteto. O arquiteto primeiro bola a casa, põe para o papel lá no computador, seja o que for, e daí constrói, não é assim? Então, Isso. tudo no universo é assim. Não tem nos livros sagrados lá que o Criador primeiro era o Verbo, né? Ou no caso dos livros indianos, que fala que Brahma emitiu o Om. E com o Om, que é o Verbo, criou o universo. Ou seja, o Verbo cria a realidade. Então, se a minha mente está focada na disseminação da dor, e eu estou transmitindo isso, eu estou criando isso. Por isso que nós temos tanto problema, Semente, pelo amor de Deus. Porque nós mesmos acabamos criando a fome, criando o sofrimento, a perseguição, sabe? Que nós temos aí, somos nós mesmos, humanos da Terra, que criamos, não é um ser maligno, não sei de onde. Lógico que a gente vai alimentando, né? Alimenta os dois lados. Sim, né? claro. Tem que ver o que você vai alimentar. É que tem muita gente que ganha com a desgraça, né, do outro. Exatamente. Então, por isso que não para. Né? Então, isso tudo parece um contexto meio pesado para trabalhar numa live, mas é algo muito importante para a gente entender como que funciona o plano astral. Sim. Né? O plano astral é muito legal para você ver como que você está internamente. Poxa, será que eu estou em equilíbrio mesmo? Cara, eu faço meditação, jejum, faço várias coisas, busco ser amoroso com as pessoas, nunca passei a perna em ninguém, sempre falo a verdade e tal. Estou cultivando valores significativos para uma sociedade humana justa, igualitária, né? Será que eu estou assim internamente? Saia no astral.
Maravilha! No astral vai aparecer tudo que você é. Não tem melhor cenário para você entender como você está dentro do que sair em projeção. Você vai ver todo o cenário teu interior projetado ao teu entorno. É um caminho de autoconhecimento fantástico, sendo que muita gente não associa isso, né? Acha que projeção astral só é uma capacidade que eu saio do corpo para visitar não sei quem, para ver tal coisa. Não! É uma ferramenta preciosa de autoconhecimento, uma das mais importantes que nós temos. Por isso que todas as pessoas se projetam, só que a grande maioria não lembra. Não lembra. Né? E fora que o pessoal que fala, se você sair no astral, o demônio vai te pegar. Isso, Olha, aí ferrou, né? Aí ferrou. Aí ferrou porque o medo está criado, né? E a pessoa não se toca que ela é uma ovelha que está ali só para contribuir para sustentar aquele mesmo tipo de mentira. É bem isso. Galera, falta 15 minutinhos para a gente terminar a live, então quem tiver pergunta, mande agora, tá bom? E depois já era. E eu vou mandar uma aqui do Vinícius Manuel. Ele manda aqui. O convidado sabe alguma informação acerca de uma nave cilíndrica que já foi vista no Chile, Argentina, Canadá e Estados Unidos? Então, Vinícius, através dos grupos nossos, né? Inclusive nós tivemos uma saída a campo com um irmão nosso, promovido lá no Monte Shasta, em que apareceu uma nave cilíndrica enorme, foi filmada, a gente até compartilhou nos grupos, quem segue a gente viu a filmagem, tudo, a nave grandona, parece antigamente chamava-se de cigarro, né? Mas como todo mundo é contra, o pessoal fica fumando cigarro, ninguém falou mais, mas é igual um cigarro mesmo. Né? Comprida, toda luminosa, com luzes assim, piscando e tudo mais, e foi filmado pelo pessoal. Nós sabemos, e ela não apareceu só lá, apareceu em várias saídas. Teve uma saída de grupos nossos aqui em Minas, né? Em que eles me mandaram uma foto e era uma nave cilíndrica também. Teve uma outra saída agora também na Argentina que também apareceu uma nave cilíndrica. Então, o que nós sabemos dessas naves compridas? Elas são naves-mãe. Elas não são as navezinhas exploratórias, aquelas que são lenticulares, que são uma espécie de elas são um laboratório. Né? Os seres entram naquele laboratório, ali tem as ferramentas que eles vão precisar para determinada ação, é como se fosse uma oficina, sabe? E aí eles deslocam aquela oficina, vão, interagem no local e voltam para dentro dessas naves-mães, que tem essas naves cilíndricas também compridas, assim como tem triangulares, naves-mães, tem naves também em forma de pirâmide, bem piramidal, como apareceu, né? Pouco em 2009, 2010, 2012, apareceu em cima do Pentágono, da Casa Branca, do Kremlin, lá na China, apareceu na Indonésia, né? Uma imensa nave piramidal, justamente dos seres dizendo assim, ó, gente, vamos parar, vamos cuidar com as decisões que vocês estão fazendo aí, né? Guerra, vocês já sabem que nós vamos interceder, como já intercederam. Isso, em ações com silos nucleares que foram desativados. A gente viu as narrativas aí no Senado brasileiro, na comemoração dos 75 anos da ufologia. Agora, né, na guerra, né, da Rússia, falou que também... Também teve interferência, né? Deles. Quer dizer, eles estão observando e não vão deixando a gente fazer uma besteira muito grande de uma guerra nuclear. Tá? Mas voltando às naves cilíndricas, elas são naves-mães, né? E essas naves compridas, elas são de um povo, né? Mas lógico, a Confederação tem vários povos, são muitas raças, mais de 60 raças que interagem juntas. Você não vai chegar lá e encontrar só cabeçudinho, branquinho, né? Ou loiro, cabelo comprido, tipo nórdico. Não, os nórdicos, né? Gente de tudo que é tipo você vai encontrar lá dentro, porque eles são confederados, né? E o que nós sabemos dessas naves modelo cigarro, assim, essas cilíndricas, elas são um modelo daquelas civilizações que vêm das Íades. Então, é uma constelação muito afastada daqui, lógico, mas eles têm base em Vênus. Dentro de Vênus existem bases desses seres.
Tanto que quando eles têm contato com a gente, já apareceram para vários de nós, de nossos grupos, volta e meia tem contato, eles se apresentam como venusianos. Só que não que eles sejam de Vênus, eles estão ali numa Estão na base base. que é próximo da Terra. E essas bases de Vênus, Emanuel, são físicas ou são extrafísicas? Físicas. Tem bases deles em Vênus, em Marte, em Ganímedes. Ganímedes é fantástico, tem bases enormes, que parecem cidades, na verdade, que é onde se reúnem esses conselhos da Confederação, e é tudo em Ganímedes. Olha, bacana, hein? Bacana. Isso para as ações ligadas à Terra, né? Para projetos ligados à Terra, né? Entendi. Será que com os robozinhos lá em Marte eles vão achar alguma coisa ou nem? Já acharam, né? É. Já acharam, só que não mostram. Não aparece para nós assim. Eu vi lá que. Então, eu vi umas coisas diferentes assim, só que os caras não divulgam. Apesar, Manuel, que hoje eu vi saiu uma foto do Pentágono que eles soltaram uma foto dos anos de 1934 que os caras estavam prendendo, segurando e soltaram uma nave que fotografaram assim, nítido, não é borrado, não é nada disso, é nítido, do lado de um avião. O avião parecia uma formiguinha, cara. É incrível, né? São imensas, né? Meu, a nave era gigante, velho. Sim, e tem várias naves assim fotografadas, né? Veja bem, um contatado famoso, que tem talvez as melhores fotos tiradas até hoje, que tinha contato com pleiadianos, que era o Eduard Meyer, né, lá da Suíça. Lógico que a ufologia aí tentou detonar com ele, aliás, em vez de ajudar, só detona com as pessoas. Essa nossa ufologia aí, eu tenho meus pés atrás, por isso que eu nem digo que eu sou ufólogo, porque para mim me dá um certo, né, asco, eu já fui desse time. O Eduardo Meyer, ele tinha fotos extremamente nítidas das naves. E já foram, sabe, na época as fotos eram tiradas em diapositivos, né, ou aqueles negativos de foto. Isso. E aí foi analisado por equipes japonesas, né, europeias e tal, e todas comprovando que era de verdade. Então, por que ficam detonando? São as melhores fotos que tem por aí. Mas você viu que o discurso está começando a mudar, né? Então, agora estão falando que não vão mostrar. Aí falou que agora a NASA falou que vai começar a dar mais ênfase na busca, porque tá tendo bastante aparições e o povo não tá segurando, né? Eles não estão conseguindo segurar mais. Porque imagine, agora todo mundo tem uma arma na mão, que é um celular. Né? Meu. Viu um troço diferente, já tá lá a foto, tá lá o vídeo. Né? E aí como que vai falar? Não, é mentira. Mentira, eu tirei a foto aqui, eu gravei. Como que é mentira? Exatamente. Você acha que Emanuel, vai chegar uma hora que não vai ter como segurar mais? Eu vejo assim, no meu entendimento do fenômeno, né? Tá. O fenômeno extraterrestre, ele está presente hoje na humanidade para abrir os caminhos nossos para uma realidade que transcende o que nós vínhamos vendo na Era de Peixes. Então, na Era de Peixes, nós tínhamos aí a era dos gurus e dos mestres, né, que vinham, davam as lições, orientavam, as pessoas seguiam, e tal. Então, eles vieram justamente com essa inauguração da Era de Aquários, onde o ser humano vai descobrir que o mestre está dentro dele e que ele é o senhor da vida dele. Né? E, junto com isso, vem uma grande responsabilidade, que nós estamos inaugurando um novo estágio de evolução da nossa própria humanidade, que é quando nós vamos reatar a nossa conexão com a nossa família cósmica. Nós vamos deixar de ser seres prisioneiros somente de um planeta, vamos dizer assim, e descobrir as nossas origens cósmicas. Que nós somos, né, seres que participam de uma família universal. E esses seres, eles estão vindo justamente para mostrar isso, né, e cada vez em maior intensidade. Lembrando, gente,
A vida não é só nascer, pagar boleto, pagar as contas, tal, reproduzir e morrer. Tem algo além disso. É, Antes a gente via só a espiritualidade como além disso. Hoje nós já vemos que, opa, então tem civilizações que também estão no físico e que evoluíram e passaram por todos os problemas que nós estamos passando e estão lá na frente, milhares de anos na nossa frente, a nível de evolução. Nós temos esperança a nível físico também. Não precisa sim. morrer para virar alguma coisa que preste, né? Então eles estão trazendo Verdade. justamente essa boa nova. O que eu vejo da boa nova, do fenômeno extraterrestre, é isso: é trazer e mostrar essa possibilidade de um futuro avanço da nossa civilização para um novo estágio, e real, físico, concreto, né? Então, o fenômeno extraterrestre, ele te prova isso. Então, esses seres já estão fazendo isso e cada vez em escala mais acentuada. Você pode ver que as ocorrências estão cada vez mais intensas no mundo inteiro. Foto, vídeo, filme, e direto o pessoal está compartilhando porque está acontecendo. E essa é a interferência deles. Se eles quisessem interferir coletivamente, indo numa emissora de televisão, vindo aqui falar, vou na tua live e vou falar com você e tal, né? E mostra a nave e tal, você difunde, eles não querem isso. Eles querem que a gente busque o caminho, se autolapide e queira aquilo, através do nosso empenho e dedicação. Não que a coisa venha de bandeja. Sabe o que acontece quando vem de bandeja? Eu acho que se vir de bandeja, chegar e aparecer, vai virar caos. Isso aqui vai virar uma tragédia. Tudo que eles conquistaram através dessas demonstrações, dando para nós todo esse apoio e tal, está perdido. Porque aí sim, como o padre, né, o Salvador Freixedo falava, né, nos congressos, quando os UFOs pousam, os dogmas voam. E é verdade. É verdade. Desceu a nave, apareceu em praça pública, apareceu o extraterrestre pegando o microfone, olá, gente, eu sou aqui, sou colega de Jesus e tal. Detonou. Acabou. Detonou com tudo que nós acreditamos, dos paradigmas da humanidade. A gente vai questionar dinheiro, sociedade, trabalho, por que uns passam fome e outros não, por que tem preconceito, sabe? Vamos começar a questionar tudo e nós vamos começar a se matar um atrás do outro. É bem isso. A galera não está preparada para algo assim de uma hora para outra. Exatamente. Por isso que está sendo gradativo. Então, a interferência está acontecendo, mas é gradativa e agora bem mais acelerado do que era antes. Você acha que hoje tem mais avistamento que antes? Ou... Hoje tem muito mais avistamento que antes. Eu sei porque nós, que lidamos com muita gente que tem essas experiências, que busca, caramba, é todo dia a gente recebendo material. Caramba. Todo dia, sabe? E de vários locais diferentes. Então, é algo que antigamente não era assim. E o que a gente falou, né? Hoje não tem, antigamente era só foto borrada, só foto bem sem nitidez. E hoje a qualidade, né, dos celulares não tem como escapar. Se você ver, se for rápido ali e ver o objeto, você pega. Então, e arrematando com o tema da nossa live, esses seres, eles estão aqui fisicamente, mas eles estão tendo a maior parte dos contatos com as pessoas no plano astral, que é uma maneira muito fácil, muito confortável e mais de você sutil, estabelecer né? contato. Oi? E mais sutil, né? Se você pensar muito bem. Mais sutil. A pessoa vai ter que estar se abrindo a isso para assimilar a informação ou sequer para lembrar do que viveu. Então tem, sabe, é um feedback que tem que ter. A coisa não vai vir de cima para baixo, né? A gente vai ter que, sabe, trabalhar um pouco para conseguir entender o que está acontecendo com a gente nesses trabalhos, nessas projeções. E o extraterrestre vem trazer isso, esse potencial humano que está nascendo. Por isso que se chama despertar. A grande maior parte da humanidade que está despertando, ela está vendo o mundo de ilusão que nós vivíamos e, de repente, tem algo por trás que ela vislumbrou. Isso é despertar, né? É ver que a tua vida ela é muito mais profunda e abrangente do que simplesmente viver para sustentar um sistema. Sim.
né? Eu sempre pensei desde mais novo que, meu, tem muito mais coisa que só isso. Não é, eu falava, não é possível, Uhum. né? Não é, Só que daí, o pessoal fala, né, Senet? O pessoal fala, né? Ah, tem muito mais coisa, tá, 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 tá. Mas quando você começa a viver esse mais coisa, é que está a transformação. isso. A transformação é quando você vive, né? Nossa, gente, isso está fazendo parte da minha vida. Nossa, eu estou saindo em projeção, eu estou tendo contato com seres que estão me ensinando isso e aquilo, né? Participei de umas aulas lá numa colônia, não sei o quê, entendi que as dores humanas, que a doença, não sei o quê. Tá, tá. Gente, você está aprendendo, você está crescendo, você está evoluindo. É. Então, para a gente encerrar a nossa live, Emanuel, que já batemos o horário aqui, só duas dicas aí, a galera que quer fazer uma prática, né, para sair, né? Uma dica aí Uhum. sua para saída do corpo e uma que alguém que queira ter algum contato, né, com algum extraterrestre. Que eu já vi a gente aqui do chat falou que louco para ter um contato. Legal, legal. Então, para projeção extrafísica, né, para conseguir sair do corpo físico, uma coisa muito importante é não ficar muito atrelado a um erro, que a humanidade, de uma certa forma, todos nós fomos ensinados desde criança. Existe um erro chamado o mundo material é o único que existe. E esse erro é um erro que permeia tudo. Tudo que você vai fazer, se aquilo não tem uma comprovação material, quer dizer que aquilo não existe, né? E, na verdade, nós sabemos que nós somos seres multidimensionais. Então, começar a cultivar na tua vida, no teu dia a dia, que você realmente é um ser multidimensional. Você está indo para o trabalho, mas saiba que no astral você está interagindo com o astral do ambiente. E você está criando com a tua mente todas as possíveis situações que vão acontecer com você na tua caminhada para ir ao teu trabalho. Ou seja, começar a ver a tua vida como uma vida integrada em vários níveis. Isso seria uma das chaves mais importantes para a gente conquistar a projeção astral consciente. Porque muitas pessoas que têm projeção astral, quando voltam, esquecem da maior parte das experiências. Justamente porque ainda tem um softwarezinho instalado no seu cérebro que vai dizer que as vivências oníricas e sutis não são reais, ou não são importantes, ou são imaginação. Né? E, na verdade, são reais. Você está vivendo aquilo. Né? Você viveu, é fato. E, a partir do momento que você começa a trabalhar isso no teu dia a dia e transforma isso em hábito, né? Você está caminhando para o trabalho, você até dá um pulinho para ver se você está no astral ou se está no físico, né? Para ver se você voa e tal. Você vai colocando na tua mente a tua interação com a multidimensionalidade no dia a dia. Isso vai fazer com que chegue um dia, e às vezes é rápido, muito mais rápido que se imagina, 1, 2, 3 dias fazendo isso, outros vai um pouco mais de tempo, você vai ver que você vai ter experiências mais conscientes e que você já fazia projeções astrais, só não lembrava. Né? Então, Boa. vai começar a vir mais para o teu cérebro físico essas informações, porque o nosso cérebro físico é treinado desde criancinha que tudo aquilo que você vive no campo sutil não é real. Sabe a criancinha que tem um amiguinho imaginário que brinca com ela lá na areia, com um caminhãozinho e tudo mais? Aquilo ali é invenção, é coisa de criança, é Coisa da besteira, cabeça, né? né? Então, todos nós fomos bloqueados desde pequenininhos pelo esquema social que a gente vive. Não tem uma civilização, civilização não, um povo, acho que é uma aldeia, um povo, não sei se é na Indonésia ou na Tailândia, que é um povo retirado, assim, que vive numa floresta, e que todos eles sonham e se encontram nos sonhos, e de manhã a primeira coisa que eles compartilham é o que sonharam. Não, que Então, bacana. é gente que esse paradigma não existe. Mas o restante do planeta Terra, esse paradigma está lá implantado. Então, nós temos que mexer nesse paradigma. É uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, importante, para que nós venhamos a ter experiências de projeção consciente. Boa. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês, assim, que é uma chave fundamental. E para fazer contato com seres extraterrestres,
a gente promove aí pela Academia das Projeções 4 vezes por ano. Acabamos de promover agora, terminou agora esses dias, a última, Semanas do Contato Extraterrestre. Então, são aulas e eventos com lives, em que o pessoal troca informação e participa muita gente. Na última participaram 7.000 pessoas. É gratuito, é tudo pela internet, você participa do evento, e tem as práticas que nós fazemos, e aí no outro dia nós revisamos o que cada um viveu nas práticas e tal, o pessoal compartilha, depois tem novas práticas, e aí a pessoa, a grande maior parte das pessoas que participam, estabelece uma conexão com o extraterrestre. Então, é um caminho, tá? É algo que você pode construir. Então, na próxima que a gente difundir, participe. É só se inscrever, é gratuito mesmo, é pela internet, e você vai conseguir, com certeza, estabelecer uma conexão com esses seres. Porque tem toda uma técnica, um método que eles nos ensinaram para que você consiga fazer isso. Né? A nossa mente entrar em comunhão com a mente deles, e você consiga estabelecer uma conexão. Teve gente que, pela Semana do Contato Extraterrestre, conseguiu estabelecer uma conexão, pegaram mensagem, e no mesmo dia apareceram naves no sítio deles. E eles narrando ali, gente, pelo amor de Deus, eu fiz, foi muito lindo, sabe? Assim como várias outras pessoas que narraram suas experiências. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo, meu Deus, impossível. Eles estão muito mais próximos de nós do que a gente imagina. A gente imagina que é algo afastado, mas não é. Eles se apresentam para nós como nossos irmãos mais velhos. Quer dizer, nós somos os irmãos mais novos, aqueles que estamos aprendendo alguma coisa. E qual irmão mais velho vai querer fazer, né, algo inadequado com o irmão mais novo? Então, esses seres eles estão observando, e é uma quantidade enorme de raças que estão aqui presentes. A Terra está vivendo uma quarentena planetária para que possa passar por essa transição planetária agora, com tantas pessoas despertando, e essas pessoas possam ser alimentadas no seu despertar para não perder esse momento. É um momento precioso e que nós só conseguimos trazer para a superfície aí 8 bilhões de pessoas para viver isso. Tem 30 bilhões no astral que não tiveram oportunidade. Então, esses que estão aqui, que somos nós, que estamos em corpo físico, temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade, né, dessa transição planetária em nome das outras pessoas que não conseguiram estar aqui. Né? Boa. Não é isso. Boa. Brigadão, Emanuel. Eu que agradeço. Nossa, fiquei bem feliz com a nossa live. Que bom. Muito entendimento aí. Eu quero que você passe essas redes sociais, tudo que pra galera aí que quiser saber um pouquinho do canal, onde te encontrar, tá bom? Então, pessoal, para conhecer o nosso trabalho, é só vocês irem no YouTube e digitarem Academia das Projeções. Né? Já vai aparecer o nosso canal ali, subscreva e tal. Ali tem N lives voltadas a projeções astrais, mentais, holográficas, bilocação, todos os tipos de projeções. Ensinamos técnicas, inclusive, tem práticas para vocês fazerem. Temos as várias semanas de contato extraterrestre, que tem ali um monte de lives e técnicas para vocês fazerem lá no canal também. Então, conheça a Academia das Projeções. Eu acho que vocês vão ter ali informações que vão ajudar muito nesse momento que nós todos estamos passando juntos, assim, para aprender, né? Para a gente aprender a dar as mãos e atravessar essa fase difícil agora, de mãos dadas, fica mais fácil. Né? Irmanados numa real fraternidade de pessoas que despertaram e estão buscando a transcendentalidade. Mas não só o transcendente, trazer aqui para o físico essa realidade, trazer isso para esse universo que nós interagimos no dia a dia. Né? Assim nós vamos estar fazendo algo extremamente positivo para o mundo e para todos os nossos irmãos. Né? Como eles falam, somos todos um. Somos todos um, exatamente. Né? E quando a galera aprender isso, o mundo vai ficar melhor. Com certeza. E vamos estar junto nessa, né, Semente? Muito grato por poder participar aqui com você do teu canal. Fiquei muito honrado e feliz. Não, eu que sou honrado e feliz. Manuel, só vou pedir para você só dar uns 5 minutinhos aí nos bastidores, se eu encerrar eu te dou um tchau, tá bom? Tá bom, então. Namastê. Já te chamo lá. E é isso, galera. Mais uma live aí, bacana, da hora. Vocês foram demais.
Gostaram aí da live? Gente, eu gostei demais. Papo brabo, eu gosto, né? Eu gosto. Gosto desses papos, né? Então, muito obrigado a todo mundo. Se inscreva no canal aí, toca no sininho, dedo no like. Galera, eu sempre peço, mas pô, só vai 1, 2, 4 pessoas sempre. Vai lá, comenta na live, gente. Depois que acaba aqui, vai lá. Só dá um alô, gostei e tal, que ajuda a criar relevância no vídeo. Comenta lá, beleza? Semana que vem tem mais aí. No domingo eu solto a agenda da semana. E quem sabe, se o sabadão agora eu faço uma live extra aí. Tá bom? Quem sabe, eu tô vendo. Vou ver com meus moderadores. Vamos ver nos bastidores, tá bom? Então, beijo do Black. Até semana que vem, ou sábado. Tamo junto. E bye bye, papai. Que eu tô indo nessa.